Muito obrigado, Ricardo Costa. Sr. Professor, caros colegas, painel, senhores professores, senhores estudantes, senhoras e senhores. Bom, isto de facto é um tema muito interessante e que eu vou tentar introduzir aqui nos 10 minutos que acordamos ter cada um de nós do início. Portanto, no fundo, estamos aqui a colocar duas realidades, que é uma capacidade tecnológica que nós temos vindo sempre a provar que para o melhor e para o pior é inesgotável. Vamos dar aqui já um exemplo do melhor. Os senhores todos se lembram daquelas previsões catastróficas do Clube de Roma há cerca de 40 ou 50 anos, praticamente ia-se esgotar uma série de elementos, de recursos essenciais e que não se esgotaram. Essencialmente não se esgotaram porque novas tecnologias permitiram ou criar novos produtos ou produtos alternativos ou ir buscar mais recursos e com mais capacidade desses mesmos produtos, mas por outro lado temos, e é aqui o caso que vamos analisar, quer dizer, é o risco, e como sabem é um velho tema, literário, é um velho tema também de algumas utopias políticas ou utopias negativas, é de facto até que ponto o grande desenvolvimento tecnológico não pode constituir também uma arma de destruição e de escravização dos seres humanos, não é? Há uma expressão célebre, de certo modo, iniciou um bocadinho isto. É o famoso, o grande escritor Tolstói tem uma passagem em que diz: imaginem Gengis Khan com um telefone. Como é que seria? Enfim, no século XX tivemos bastante pior que Gengis Khan com um telefone. Mas a ideia do Gengis Khan com um telefone dá exatamente essa ideia, digamos. Ou seja, um grande poder conquistador, avassalador, destruidor, com uma técnica. Não sei para que é que o Gengis Khan se referiria ao telefone. Teria de ser telefones móveis para ordenar aos seus cavaleiros que avançassem para mais sítios ou destruíssem. Mas, pelos vistos, ele conseguia o fazer sem essas grandes tecnologias. Também lembro que os primeiros pensadores colocaram exatamente este problema das máquinas. Quer dizer, e há uma passagem célebre, que é: os sábios tinham concluído que as máquinas eram más e, portanto, na cidade dos homens bons não havia máquinas. Só que um dia a cidade dos homens bons foi cercada ou assediada pelos maus. Os maus tinham máquinas de guerra. E então os sábios chegaram à conclusão que, apesar de tudo, para evitar a destruição da sociedade dos bons, era preciso também de máquinas. E daí vem, de facto, toda esta problemática, digamos, do bem e do mal das tecnologias. Aliás, as tecnologias fascinam talvez o primeiro autor moderno que tem, digamos, uma concepção ou que imagina e que entrou muito exatamente também na teoria política como um grande imaginador do Estado totalitário. O Thomas Hobbes era um obcecado também das maquinarias, era um obcecado da relojoaria. Aliás, a própria ideia da concepção do Leviatã também é uma grande máquina que domina, não é? Que controla, etc. E, como sabem também, a Revolução Francesa, por exemplo, também uma das características interessantes do ponto de vista da máquina foi procurar uma máquina humanitária que executasse, com rapidez, cortasse as cabeças, e foi o Dr. Guillotin, não é, que inventou essa máquina, em vez de estarem com aqueles azares de cortar a cabeça com um machado, ou com uma espada, ou com qualquer coisa mais complicada. A guilhotina assegurava com rapidez e com uma certa, eficácia essa liquidação. O século XIX está cheio de toda essa problemática. Eu lembro que as utopias no século XIX não são ainda utopias, começam a aparecer máquinas nas utopias, mas as utopias do século XIX são geralmente utopias positivas. Há a ideia de que a cidade imaginada ou o Estado construído ou imaginado a partir de zero é melhor que a sociedade real, que as sociedades existentes. Portanto, há de facto uma ideia que já vinha de Morris, mas no século XIX essa ideia, portanto, ainda é uma ideia positiva. As máquinas ainda servem essencialmente para libertar os homens do trabalho, ainda não há
muito esse sentimento de que podem também servir para os vigiar e para os escravizar. E eu julgo que essa grande mudança de um sentimento mais pessimista sobre a tecnologia e sobre as máquinas, eu julgo que ele vem essencialmente da Grande Guerra. Porque na Grande Guerra é a primeira guerra, a Guerra Civil Americana já tinha sido uma guerra relativamente mecanizada, mas a Grande Guerra é o primeiro grande conflito onde a utilização de novas tecnologias, a utilização, enfim, dos grandes inventos da humanidade do século XIX, aplicados, digamos, aos armamentos, levaram, enfim, a grandes massacres e a grandes morticínios de soldados ainda, por enquanto, estamos a falar disso, mas de qualquer maneira, portanto, introduziu pela primeira vez um certo pensamento talvez mais negativo sobre as máquinas. Não nos esqueçamos, por exemplo, que num dos primeiros dias da batalha da passagem do Izé e de Ypres, os ingleses tiveram cerca de 20 mil baixas, que era praticamente o que tinham tido em 3 anos de guerra dos Boers. Portanto, tudo isto criou uma sensação de que as máquinas podiam ter tido um grande papel libertador, e libertador de energia, criando a indústria e desenvolvendo extraordinariamente através dos caminhos de ferro, das fábricas, tudo isso no século XIX, mas podiam também ter e tinham esse outro lado, digamos, destruidor. Eu penso que a Grande Guerra nisso é um capítulo importante e interessante e, curiosamente, é entre guerras que começam a aparecer as primeiras utopias negativas. Uma delas, como sabem, é o Brave New World, do Aldous Huxley, e daí por diante vão surgir muitas. Vai surgir o Orwell, vai surgir toda uma literatura de ficção científica muito interessante, alguma e que onde geralmente as máquinas são essencialmente um elemento de controle, um elemento de repressão, um elemento por vezes até de liquidação. Portanto, passa a haver uma visão, de certo modo, mais pessimista da tecnologia. É evidente que isto tinha também uma realidade, que era a realidade da Segunda Guerra Mundial, portanto, já com as primeiras bombas atómicas, mas mesmo para além disso, a realidade dos Estados totalitários, sobretudo instalados, sobretudo na União Soviética e na Alemanha, e, digamos, os elevadíssimos custos humanos da utilização exatamente das maquinarias para a repressão, para a liquidação e para tudo isso. Portanto, a literatura do século XX é, de facto, uma literatura altamente pessimista, literatura e o cinema, altamente pessimista sobre esta matéria da utilização das máquinas. Portanto, a ideia de que a tecnologia pode ser também fortemente um elemento de grande escravização, de grande invasão talvez o Big Brother, portanto, 1984 do Orwell, é clássico, não é? Toda aquela capacidade infinita que o Big Brother tem de conhecer as vidas, o Bradbury com o Fahrenheit 405, quer dizer, há uma série, portanto, de obras que, de certo modo, moldaram muito os nossos anos 50, 60, 70, com esse grande pessimismo. Não queria exceder o tempo, portanto, vou agora pegar no outro lado da equação, que me parece também importante, quer dizer, e que é o atual. De facto, a humanidade sobreviveu àquilo que foi um tema também, que era a destruição da guerra nuclear. É muito curioso que as obras dos anos 50 e 60 estavam plenas de cenários de pós-nuclear, de grande destruição. De facto, conseguiu-se o controle, através, talvez, da ideia de retaliação, conseguiu-se fazer esse controle, mas os atentados de Nova Iorque, no 11 de setembro, retomaram muito essa ideia, quer dizer, a ideia de que um pequeno grupo, utilizando tecnologias que também não têm que ser extraordinariamente sofisticadas, pode causar uma grande destruição. E nós hoje vivemos exatamente nisso, porque no pós-Guerra Fria temos uma enorme fragmentação de Estados, temos uma enorme fragmentação dentro de uma certa unidade de mercado, temos uma extraordinária fragmentação de Estados e temos, sobretudo, uma enorme destatalização da violência. Quer dizer, hoje, os pequenos grupos, o grupo organizado, o crime organizado, têm enormes recursos. E, portanto, isso pode trazer
e com isto iria ficar por aqui, iria acabar, estou nos 10 minutos, pode trazer uma nova perspectiva às coisas. Quer dizer, de facto, a tecnologia de controle, não é? A tecnologia de controle que hoje em dia é utilizada, enfim, todos sabemos isso, e numa série de domínios da nossa vida, que vai desde as possibilidades de escutas telefónicas até à possibilidade de localização das pessoas, das viaturas, etc. Portanto, tudo isso também tem, como sempre teve a tecnologia, tem sempre um aspecto, o tal aspecto das duas faces de Janos, não é? Tem um lado que pode ser positivo, tem um lado que pode ser negativo. Em si, eu penso que as tecnologias em si não são boas nem são más, quer dizer, a utilização acaba por ser humana. Agora, até que ponto nós hoje, a humanidade até hoje, soube sempre domesticar a sua tecnologia, não é? Vamos ser capazes daqui para a frente de o fazer? Ficaria por aqui com esta interrogação. Muito obrigado.